Por que um Deus, conhecido por seu amor infinito, optaria por não salvar algumas pessoas? Muitos acreditam que ir à igreja, orar ou simplesmente ser uma boa pessoa é um passaporte garantido para o céu. Mas e se eu te dissesse que, para Deus, nada disso é suficiente? Jesus nos fez uma advertência aterrorizante no dia do juízo. Ele olhará para muitos que se consideram cristãos e dirá as palavras mais devastadoras que existem: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Isso significa que é possível estar na igreja todo domingo e ainda assim caminhar diretamente para a perdição. A Bíblia descreve 7 perfis de pessoas que, por mais que Deus os ame, estão em um caminho sem volta. Parte mais assustadora: você pode se encaixar em um deles sem nem perceber. Fique atento, porque sua eternidade pode depender de você não se reconhecer na lista que vamos revelar agora. Vamos mergulhar nos 7 grupos que a Bíblia indica que não podem ser salvos. Tipo 1. Os incrédulos. O primeiro grupo é o mais fundamental, são aqueles que conscientemente rejeitam a base da fé cristã: o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como pagamento por nossos pecados. A Bíblia é clara: a fé é o único canal para a redenção. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem essa fé, a porta da salvação permanece fechada. Tipo 2. Os que buscam outros caminhos. Em segundo lugar, estão aqueles que buscam a salvação por outros meios. Jesus declarou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas tentam alcançar a Deus através de boas obras, filosofia, riqueza ou poder. Mas a Bíblia afirma em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação não é um prêmio que conquistamos, é um presente que recebemos através de Cristo. Tipo 3. Os hipócritas. O terceiro tipo é o hipócrita. Jesus foi especialmente duro com eles. O hipócrita é aquele que finge ser algo que não é. Na igreja, ele levanta as mãos e parece piedoso, mas durante a semana, sua vida é indistinguível da de alguém que não tem fé. Eles tratam a vida cristã como uma formalidade, um evento social. Eles estão na porta do reino, como disse Jesus, mas não entram e ainda atrapalham os que tentam entrar. A fé deles é uma máscara, não uma realidade no coração. Tipo 4. Os autojustos. Intimamente ligado ao hipócrita está o autojusto. Lembra-se da parábola do fariseu e do publicano. Em Lucas 18, o fariseu se orgulhava de suas obras, de seus dízimos, e desprezava o pecador ao seu lado. Já o publicano, de cabeça baixa, apenas pedia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse que foi o publicano quem voltou para casa. A salvação não pode ser alcançada por quem se considera bom o suficiente por conta própria. Efésios 2, 8-9 nos ensina: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês e dom do dias. Tipo 5. Os apóstatas. O quinto grupo são os apóstatas. São pessoas que conheceram o caminho da verdade, experimentaram a fé em Jesus, mas depois, conscientemente, deram as costas e voltaram para a vida de pecado. A Bíblia descreve essa situação como extremamente perigosa. Em 2 Pedro, capítulo 2, diz que o seu estado final é pior do que o primeiro. É como o provérbio do cão que volta ao seu vômito. Eles provaram o bem, mas escolheram o mal, revelando que a semente da fé nunca criou raízes verdadeiras em seu coração. Tipo 6. Os blasfemos contra o Espírito Santo. Este é um tema muito sério. Jesus nos adverte em Mateus 12 que o todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é isso? É a atribuição consciente e persistente da obra do Espírito Santo a Satanás, ou o completo e final desprezo e zombaria da sua obra de convencer o mundo do pecado. É um endurecimento final do coração contra o chamado de Deus. Um pecado que por sua própria natureza rejeita o perdão. Tipo 7. Os que já morreram. Por fim, o último grupo que não pode ser salvo é o dos que já faleceram. As escrituras são claras em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso,
o juízo. A oportunidade para a salvação é aqui e agora, nesta vida. Nenhuma oração, ritual ou cerimônia pode mudar o destino eterno de uma pessoa após a morte. A decisão precisa ser tomada enquanto estamos vivos. Essa lista pode parecer dura, mas não é uma mensagem de condenação, e sim de alerta e esperança. Porque para cada um desses caminhos que levam à perdição, Deus oferece uma rota de fuga, um caminho de volta. Então, como podemos nos preparar e garantir que não nos encaixamos em nenhum desses perfis? Primeiro, abandone a autoconfiança e abrace a fé genuína. O primeiro passo é reconhecer que não podemos nos salvar. Precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador, crendo de todo o coração que seu sacrifício na cruz foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Esta é a porta de entrada. Segundo, viva uma vida de integridade, não de aparência. Uma vez que você tem a fé, viva-a. A fé verdadeira produz frutos. Não se trata de perfeição, mas de progressão. Lute para que suas ações, palavras e pensamentos honrem a Deus, como Jesus nos ensinou na parábola dos talentos. Ele quer nos encontrar fazendo o que nos foi confiado quando voltar. Isso inclui amar o próximo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Terceiro, permaneça vigilante. E em comunidade, o mundo está cheio de distrações e ansiedades que podem esfriar nossa fé. Jesus nos alertou: vigiem e orem. A oração nos mantém conectados a Deus, nos dá força e discernimento. Além disso, a Bíblia nos incentiva a não abandonarmos a nossa congregação. O ferro afia o ferro, e estar em comunidade com outros crentes nos fortalece, nos encoraja e nos protege do isolamento, que é uma armadilha do inimigo. Quarto, estude a palavra de Deus por si mesmo. Não dependa apenas do que os outros dizem. Mergulhe na Bíblia. É nela que você encontrará a verdade, a direção e o alimento para a sua alma. A palavra de Deus nos equipa para toda boa obra e nos firma para não sermos levados por ventos de doutrinas estranhas. Chegamos ao final da nossa reflexão. Já parou para pensar no que realmente importa? Se você tivesse apenas alguns minutos de vida, o que seria essencial? Nesse momento, diante da eternidade, as nossas conquistas, nosso dinheiro, nossos planos e preocupações mundanas perdem todo o valor. A única coisa que resta, a única coisa que realmente importa é a nossa relação com Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o ponto central da história e deve ser o ponto central da nossa vida. É lá que o amor e a justiça de Deus se encontram. É por meio dela que temos a esperança da vida eterna. Então, eu lhe pergunto diretamente: você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você entregou sua vida a Ele? Se a resposta for não, ou se você está em dúvida, este é o momento. Não espere. A Bíblia nos ensina que o tempo da salvação é agora. Faça uma oração sincera. Peça perdão pelos seus pecados. Declare sua fé em Jesus e convidou-o a ser o Senhor da sua vida. Decida hoje abandonar os caminhos que levam à perdição e abraçar o caminho da vida eterna. Lembre-se da promessa do Apocalipse 22. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que o Senhor nos encontre fiéis, vigilantes e esperando por Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e inscreva-se para mais conteúdo que edifica a fé. Que Deus te abençoe ricamente. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé e dom do Dias. Efésios 2:8.